Olá, amigos da TV Câmara, canal 22.2 digital aqui em Caruaru. Está entrando no ar mais uma Impressão Cultural, programa voltado para as raízes nordestinas, onde todos os segmentos culturais de Caruaru e de toda a região tem vez e tem voz. Isso mostra a importância de levar arte e cultura para sua casa. Lembrando também que você pode acompanhar o programa Impressão Cultural nas nossas redes sociais aqui, ó, através do YouTube também. E você vai acompanhando não só esse programa, mas toda a programação da TV. Hoje eu estou tendo a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de estar recebendo um dos artistas mais encantador, um cara que tem uma história muito legal. Ele conseguiu, né, durante o programa você vai entender como através das suas telas, através da sua arte, através das suas imagens, ele conseguiu ter uma visão diferente. Quebrou um pouco essa coisa muito padronizada e está levando para a gente a sua arte através das suas telas, através da sua história e através do seu sonho. Estou falando de Josélito. Quem não conhece esse grande artista plástico, Josélito? Josélito, que bom você aqui com a gente, amigo. O prazer é sempre, né, estar com amigos, né? E eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Pois é uma estradinha de terra, né, caminhando aí e estamos lá, tentando sempre, né? Isso. Mudanças. Para quem está em casa, quem é Josélito? Fala a tua história, começo, tua história, quando tu fosse criança, se tu tinha sonho de chegar, se já começasse a desenhar, alguém te ensinou, ou tu desde criança já tinha um traço diferente? Toda criança que tem um jeito para algo, seja desenhar, cantar, né, recitar, então ele já começa, né, engateando. E eu lembro que na fase de escola, logo quando eu entrei, né, enfim, eu pegava pedacinho de giz. Acho que esse pedacinho de giz que sobrava, então eu levava e começava a rabiscar em casa. E o interessante, depois de um tempo, eu percebi que eu, criança, pegava do gibi pequenininha, a imagem pequenininha, e ampliava ela do tamanho da calçada. Então as crianças, né, juntavam da rua e era fantástico aquilo ali, né, os olhares deles, né. E daí fui caminhando e na escola é um detalhe que eu nunca esqueço. A professora de ciência, ela pegava, me chamava ao quadro para fazer os desenhos, um coração, porque aí a ilustração do quadro ficaria bem melhor para ela dar aula, né? Então tinha muito isso. Essa professora me chamava muito ao quadro para eu fazer os desenhos, para ilustrar as aulas dela. E aí fui caminhando, e aí fui percebendo, né, que tinha um jeito para o desenho. E trabalhando no comércio, uma amiga que já desenhava, já pintava também, e vendo os desenhos, aí ela perguntou por que não pintar. Aí, pô, para mim era... eu não sabia o que era tinta e pincel. Então era estranho, né? Era estranho, né? Com certeza. E aí, eu tenho um livrozinho que ela me deu de presente. Atualmente essa menina está na Argentina agora. Ela me deu um livrozinho de presente, né, mostrando como... E aí eu sou autodidata, eu não fiz curso, eu caminho com meus próprios pés, né? E assim, tentando sempre colocar algo. Eu sou meio inquieto, né? Eu gosto de estar movimentando o estilo. Que legal, né? As artes visuais, ela tem essa coisa de brincar, né, como diz a própria xilogravura, né? A palavra xilogravura, né, que é uma palavra chinesa, xilo, madeira, gravura, né, de escrever, ou seja, escrever com a madeira. Isso acontece, inclusive, dentro da sua arte. Aí você traz pra gente que você, desde criança, era aquele menino inquieto de desenhar, de trazer as imagens, de sala de aula. Aí mostra mais uma vez a importância da sala de aula, né? Quando você tem
figuras, professores, né, que incentivam isso. Isso aconteceu com você, Josélito? Em sala de aula, professores incentivando você? Ou você era aquela criança que quando só era chamada para desenhar isso que você falou? Não, na verdade não teve esse incentivo todo, né? Não sabia o que era a pintura, o desenho em si, era algo empírico mesmo, né? Para criança é o quê? Brincar. Né? Seria uma brincadeira você estar ali rabiscando, brincando. Mas assim, depois de um certo tempo, né, quando eu encontrei essa amiga, né, que ela, enfim, aí foi que eu passei a entender comprar pouco, né? isso. Aí comprei tinta, comecei com o pé direito na pintura, porque no preto e branco, que é o início de tudo, porque aí você tem a noção de sombra e luz, né? E aí eu fiz uma tela em preto e branco, um homem num penhasco, ele se transformando em árvore. Que legal. Uma árvore quase seca, só, se eu não me engano, parece que tem umas 2, 3 folhinhas. E assim, como ele estivesse pensativo e tal. E aí eu digo, isso era para uma exposição. E eu digo, e aí, o que é que eu vou fazer para botar um título? E meu cunhado estava lendo um livro e tinha falando sobre Proteu. Tem Prometeu e tem Proteu. Aí eu digo, encaixou perfeitamente, que na mitologia grega ele se transforma em tudo que é da natureza. Então encaixou perfeito. Que ano foi esse, José, dessa primeira tela sua? Em 1992. 92. Aí, naquela época, se a gente fizer um recorte do tempo, o que passava na tua cabeça? Tu achava assim, eu vou viver disso, isso é uma experiência, eu estou fazendo isso para iniciar, será que isso vai dar certo? Tu lembra o que passava na tua cabeça? Naquele momento eu ainda não tinha uma visão para o hoje, né? Eu fui caminhando e assim, com a companheira que eu tenho, fantástica, Dina, uma maravilhosa que me impulsionou muito também. E aí eu fui pintando em si, mas não tinham essa visão que eu tenho hoje. Sou sincero, eu não imaginava, eu me achava ainda muito verdinho para a situação em si. Mas fui caminhando, né? E quando você começou, críticas é importante isso acontecer, porque tem críticas que vêm para construir, tem umas que vêm que não constrói nada, é apenas a inveja humana, é apenas um movimento, né, do próprio humano mesmo. Mas quando você mostrou essa primeira tela, chegou a primeira tela de Josélito, como é que o público observou, se você recebeu críticas, se alguém chegou para você e disse assim, Josélito, melhora nisso, tal, aconteceu isso também com você? Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com os detalhes, né? Não pela questão de me preocupar com as pessoas em si que vão estar diante do meu trabalho. Não. Eu me preocupo com detalhes, que eu gosto de que a obra chame o espectador para ver. Tem muitas pessoas que passam e não olham, então não serviu para aquela pessoa. Mas tem aquelas que param diante da obra, né, se deleita com a beleza em si que tem o trabalho. Eu acho que é primordial. Mas esses detalhes é o que é o mais importante em si do trabalho, né? Que chama as pessoas, né? Enfim, esse trabalho, quando eu coloquei, foi numa exposição pelo Rotary. A minha primeira exposição foi com esse trabalho. E assim, teve uma repercussão muito boa. Para ser o primeiro trabalho, teve uma repercussão muito boa. E aí fui caminhando com outros trabalhos. Teve uma premiação, né, com uma técnica em aguada, que inclusive Glauber Fábio, artista fantástico. Massa, Glauber é massa. Sem palavras para o trabalho de Glauber. Tira o chapéu mesmo. Ele estava sendo no corpo jurado. E assim, era uma técnica em aguada, não era óleo. E aí disseram, não é pintura.
porque não era óleo, não era pintura. Aí Glauber disse, não, é pintura sim, é uma técnica em aguada, mas é pintura a pincel. José, e para quem está em casa, explica aí o que é que você está dizendo aí em aguada, explica aí. Em aguada, tem a tinta óleo, que a tinta óleo tem os materiais para você diluir mais, enfim, mas a técnica em aguada, você pode usar a água na própria tinta. É uma tinta mais diluída, né? É uma tinta mais diluída. E tem trabalho que você tem que trabalhar só na horizontal. Não tem como você botar na vertical porque ela vai escorrer, né? Inclusive tem trabalhos meus no Memorial da Feira, trabalhos enormes que foram feitos em aguada, deu um pouquinho de trabalho. Trabalhos. É lindo, lindo, belíssimo aqueles trabalhos. E a gente percebe, Josélito, que quando você vai criar uma tela, né, é uma pergunta que eu queria fazer a você, que vou fazer a você, que é o seguinte: a diferença daquela tela que o cara diz assim, ó, eu quero assim, eu quero que você coloque uma sombra, quero que você coloque um cachorro, quero que você coloque uma casa de taipa, ou assim, José, faça uma tela para mim, eu quero um sertão. Qual a diferença? É mais difícil fazer uma tela por encomenda ou deixar a criação fluir? Na verdade tem uns cases aí, porque você estando livre, você me encomenda e diz, não, fica à vontade, eu já conheço teu trabalho e faz aí uma paisagem do jeito que tu queres. Então, aí eu embarco na minha criatividade e vou embora, né? Na questão da encomenda, se realmente for uma pessoa que conhece o trabalho, né, e pede detalhes, a gente quer queira, não, a gente, né, tem uma certa preocupação em satisfazer, né? Mas, assim, dá para fazer legal o trabalho. Eu já fiz algumas encomendas, bastante encomenda nesse estilo assim, e assim, né, as pessoas ficaram bem satisfeitas. José, e você usa todas as cores na sua tela, porque você falou que no começo da sua história você usou preto com branco, e aí o tempo foi passando, você hoje consegue usar todas as cores? Eu gosto muito de trabalhar praticamente 2 tons. Se você vê, na maioria dos meus trabalhos, você vai ver muito o amarelo, o marrom, né? Marrom mais claro, escuro, nuances de cores. Eu gosto muito de trabalhar em poucos tons. Nordeste é essa cor forte e vibrante desse sol maravilhoso, né? Então eu dou muito essa luz, ênfase nessa luz. Mas faço também trabalhos ele colorido, mas eu não enfatizo muito as cores, né, no colorido real, não. Legal. E aí a gente tá passando aqui, né, o nosso diretor Oscar, ele quando chamou o Josélito, fez a marcação da pauta, ele fez questão de pedir a Josélito, né, algumas telas, algumas imagens, para a gente poder, inclusive, mostrar para vocês que estão aí em casa essa coisa tão mágica que é essa arte. Vocês estão observando cada tela dessa que está passando, cada imagem dessa que está passando, a importância, né, das cores, a importância da criatividade, a importância da arte que o Josélito consegue. Agora, tem uma coisa no Josélito que eu acho fantástica, além dessa figura tão massa que ele é, essa arte que ele representa, é como você consegue pegar a tela e transformar ela através da moldura, que é outra coisa que você, né, trouxe para esse cenário da cidade, uma coisa diferente. Você consegue pegar galhos secos, você consegue pegar madeira de demolição e faz um processo. Eu acho isso muito legal, José, e você, viu? Isso fez um diferencial muito grande nas minhas obras, porque a primeira obra que eu levei para a exposição, na verdade, umas 2 obras que eu levei para a exposição com a madeira rústica, é uma senhora caminhando com um pote na cabeça. Aí a moldura é uma moldura larga de madeira rústica. E assim que eu cheguei com a obra para mostrar na exposição, aí foi recusada, né? Aí eu conversei, eu digo, não, a obra tá legal, enfim, é diferente. E consegui deixar essa obra na exposição. E aí houve uma repercussão fantástica.
E aí, daí por diante, eu... Parou mais, né? Não parei mais de jeito nenhum. E quem te deu essa ideia, Josélito, assim, de pegar as telas e colocar essas molduras diferentes? Você se inspirou em alguém, leu em algum canto, né, viu essa imagem, ou foi a criação divina mesmo? Olha, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Eu digo que tudo que acontece tem, né, seu sentido. Eu, por ser inquieto, e aí me veio essa ideia, eu creio que uma ajuda divina mesmo para o meu trabalho, e passei a criar as minhas próprias molduras. Porque, na verdade, a moldura convencional é muito padronizada, né, José? É padronizada e, assim, às vezes não encaixava com a cena, né, do trabalho. É um casamento, é um conjunto, exatamente, né? Tem tudo a ver. Eu viajo muito para poder colocar a moldura e testa a madeira, e tira, e corta, né? E limpa. Tem madeira que eu deixo a própria sujeira dela em si, né? E aí vou caminhando até agora e sei que eu não vou parar de fazer minhas próprias molduras. Não pare nunca, que você é fantástico. Além da tela, o conjunto. A gente está mostrando para você que está em casa a importância desse grande artista, não é? Um artista encantador. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Josélito, que vai começar a falar aqui sobre outras coisas, né? Essas visões, essas telas, se tem telas dele só em Caruaru, as exposições, se está no mundo todo já espalhado, e eu tenho certeza que depois que você assistir esse programa, você vai ter outro conceito de arte. Sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Impressão Cultural aqui na sua TV Câmara, canal 22.2 Caruaru. É importante você assistir, compartilhar e acompanhar nossas redes sociais. Todos os programas estão lá no nosso YouTube, está passando aqui o endereço para você acompanhar, para você ver, para você estudar. De alguma forma a gente está trazendo para você, não é, através da TV Câmara, no Legislativo, cultura, arte. A gente quer agradecer a toda a equipe da TV Câmara, é uma equipe grandiosa, gigantesca, que está por trás dessas câmaras, que vem fortalecendo, e é um processo de time mesmo. Eu quero agradecer a todo mundo, que cada um tem um pedacinho dessa história. Você ligou a TV agora, estamos recebendo o meu amigo Josélito. Josélito, que é um artista fantástico. A gente, no primeiro bloco, falou do começo da sua história, as experiências, né, todo o processo de construção. E aí o Josélito agora mais maduro. Aí você passou o tempo, Josélito, como é que cada obra foi chegando, cada inspiração foi pintando, cada mudança na sua história, no jeito de fazer. Você foi encontrando o seu jeito e mostrando pra gente, principalmente pra gente que é adepto aos quadros dele, às telas dele, o movimento que ele faz. Tem telas espalhadas no Brasil todo. Aqui em Caruaru tem um ali no Sesc que é fantástica. É coisa fantástica que inclusive ele está usando muito na sua obra, né, Josélito? Houve essa grande ruptura na fase, né, da minha pintura, quando eu comecei a fazer a textura, unir a textura à pintura. E aí houve uma obra O de Casa. Isso aí a gente já estava expondo aí pela Fundação de Cultura, na estação. E veio essa ideia de fazer essa obra, que é uma casinha de taipa. O de casa, no sítio, as pessoas dizem lá na porteira, lá no terreiro, né? Verdade. Aí a pessoa que chegou dizendo o de casa, aí a sombra se projetou, a réstia se projetou na porta da casa. E você só vê a mão da dona da casa abrindo a porta, só o braço dela abrindo. Então, houve uma repercussão fantástica com essa textura, porque a textura
na fotografia você imagina ser uma casa real pela textura, né? E assim foi bom demais, foi bom demais. E na época eu ia fazer uma reportagem, né? Me chamaram para fazer a reportagem. E aí aconteceu um imprevisto e eu me atrasei. E quando chego lá já tinham feito a reportagem. E aí foi melhor do que se fosse eu, porque aí foi uma pessoa que estava visitando e falando da obra em si, e falou da resta, e o pessoal ficou muito curioso. Muito curioso. Fechava a exposição, acho que 11 horas da noite, por aí, e depois foram chegando pessoas. Poxa, eu quero ver a obra, numa reportagem que teve, que a obra tem uma réstia, e eu queria ver, mas já tinha fechado, e aí ficava para outro dia, e aí foi maravilhoso para mim, né? Que legal. Ô Josélito, você quando vai fazer uma obra, você está pensando em fazer uma tela, está pensando em fazer algo diferente, você antes de botar as ideias, você bota primeiro no papel, você risca antes, você imagina, ou vai a coisa acontecendo, você vai fazendo, vai surgindo, vai pintando, outros personagens vão acontecendo. Como é que isso é no teu desenho? Na verdade, eu gosto de sentir antes. Eu já tenho mais ou menos na mente, que é algo, né, valioso para mim, eu já vejo a obra quase pronta. Na minha mente eu vejo a obra quase pronta. Aí passo para o papel, né, para me certificar se realmente esses detalhes, se quer acrescentar mais alguma coisa, quer limpar, tirar alguma coisa. Bom, no desenho é isso aqui, passo, tem todo um processo, né, de primeira pintura, de fundo de tela e tudo. Cheguei, fiz o desenho na tela, só o preliminar, né? Detalhes menores não é necessário. E aí começo a fazer a pintura. Às vezes na própria pintura já começa a modificar alguns detalhes. Não tem como, né? Não tem como. Aí eu digo, não, fica bom esse detalhe, tira esse, coloca esse aqui que fica melhor. E aí vai criando, na própria pintura vai criando. Depois da pintura, se tiver alguma textura, se a moldura vem depois, nunca vem antes, é muito raro vir antes a moldura, geralmente ela vem depois da cena pronta, aí eu vou testando qual a madeira vai colocar, né, parafusar, botar prego, enfim. Eu produzo desde a pintura à moldura, tudo sou eu. A tua obra assim, de tamanho maior que você já fez? Tem uns trabalhos, uma exposição que eu fiz no Sesc em 2005, né, o grande amigo nosso, Severino Florencio, estava fazendo uma extensão, né, de estudo no Recife, no Sesc no Recife, e aí precisava de um artista que fosse eclético. Ele disse, Josélito, eu vou te convidar. Tu é o cara. Então, tudo bem, vamos lá. E aí eu botei do primeiro trabalho, que é esse Proteu. Aí veio outros trabalhos já com um tecido já diferenciado. Aí veio trabalhos com terra. Aí já foi colocando trabalhos com pintura. E aí veio trabalhos grandes. Veio trabalhos de quase 3 de tamanho. Caramba! Por 2,5. Enorme. Trabalhos como esse demora muito a fazer, né, José? Agora aí já entrando na arte conceitual, no surrealismo, né? E assim, eu gosto de contar uma história. Legal. Eu percebo isso. Eu não gosto de colocar algo. É como no teatro. No teatro você usa o cenário, mas tem que ter funcionalidade. Por que tá aquilo ali? Então, nas minhas telas é isso. Tem que ter função, tem que ter história, o porquê. E se você me perguntar, eu digo o porquê tá ali, né? Então, essa obra grande, surrealista, fala muito dos retirantes, né? Que é um homem com uma mão enorme, né? Aí já parte para o surrealismo. Na mão dele, a imagem dele próprio,
né, na mão, e acima dele a pomba da liberdade, eu botei a asa branca. Né, então ele na busca da liberdade, né, e ao redor a moldura seria uma lona de caminhão com uma corda pendurada com uma direção de caminhão e abaixo uma telha com um ferrolho. Poxa, que é isso? O cara pirou. O cara pirou. Mas tem toda uma história. Os retirantes, tem N histórias. Pessoas que saem do seu lugarzinho para tentar a vida numa cidade grande, né? Sobrevivência, sonhos, né, de liberdade. E muitos deles são podados, muitos voltam, outros não voltam mais. Não consegue nem voltar, né? Com certeza. Aquela casinha que ficou vai ao chão muitas vezes, né? Então tá ali a telha e o ferrolho, né? Lembrando essa casinha que ficou. Os retirantes era pau de arara. Verdade. Hoje vai de ônibus, mas antes era do pau de arara. Então lembrando o pau de arara, ali corda, a direção de caminhão, a lona, né? Enfim. E outras obras assim grandiosas que também foram feitas, mas tudo dentro de um contexto, de uma história, né? Tem uma fantástica também que eu gosto muito, que hoje a gente já não vê mais, aquele búzio que tocava, tocava para chamar aquela pessoa para vir almoçar. Verdade. Chamava para um incêndio que acontecesse no local, uma pessoa que morreu, uma criança que nasceu, né? Então tem uma obra que tem um banco, o assento de um banco de madeira com um búzio em cima. Aí eu dei mais ênfase numa queimada. Aí por trás tem a tela com uma queimada, pedaço de madeira queimado, e o que sustenta o banco seria corda com puxador de rede. Quer dizer, os trabalhadores eram chamados para vir almoçar, almoçava e depois... O cochilo, né? O grande cochilo na rede. Tá vendo que legal, né? O contexto de arte, né? Muitas vezes você não entende. Você chega e vai ver uma exposição de arte. Aí você vê lá várias telas e você olha e sai praticamente. Mas se você pega uma tela dessa de Josélito, como de tantos outros artistas, lógico, mas vamos falar de Josélito, e que tem algo que chame a você, essa telha que ele colocou, tem um contexto por trás. Existe uma pesquisa, existe um contexto histórico, existe um contexto social, existe um contexto de tempo, uma marcação de tempo, né? Então isso é importante, esse é o segredo da arte, é tentar trazer para você uma discussão, né? Muitas vezes você tem um espetáculo teatral e antigamente tinha uns espetáculos teatrais, Josélito, e depois tinha uma discussão sobre o texto. O ator vinha, o autor inclusive da obra vinha, dialogava com as pessoas que estavam assistindo. Hoje eu sinto falta disso, né? Você tem um espetáculo, as pessoas querem ir para o teatro para rir, achando que teatro é apenas para trazer alegria. Lógico que também é, mas o teatro também é social. É como a obra de Josélito. A obra de Josélito, ela tem uma discussão, ela tem uma história. Ele trabalha com madeira, ele trabalha com barro, ele trabalha com tela, ele trabalha com outros elementos, né, que unem esse processo chamado arte. Mas você estava me dizendo aqui que também agora está começando a trabalhar com esculturas. Pois é. E aí? Outro desafio. Outro desafio, grandioso, né? Mas assim, muito prazeroso. E você vê que assim, eu faço essa junção e na própria tela, né? A pintura e a escultura, né? Ela fica 3D. Assim, tem uma obra que eu acho, né, fantástica. Eu digo que é o Cristo nordestino. Legal. Né? Chapeuzinho de couro na cabeça, massa. Auréola por trás com não, eu coloquei o arame farpado. Tem tudo a ver no nossa região, né? A cerca com arame farpado.
E tem o balaio, né, com a garrafinha de feijão, que o nordestino tem essa crença, dia 19 de março. Quando chove... Dia de São José, né? Dia de São José. Quando chove é porque teremos um inverno bom, proveitoso, então pode plantar, enfim. Então tem lá uma garrafinha, a oferenda da colheita passada, coloca ali nos pés do santo, né, agradecendo pela colheita e tal, né? Legal. E aí tem os outros elementos, né? Tem uma cabaça, que é a geladeira deles, né? Cavava no pezinho de mato lá, fazendo sombra, cavava um buraco, botava a cabaça, enchia de terra, deixava só o gargalo da cabaça para ficar bem fresquinha a água, né? Então tem tudo isso, tem todos esses detalhes, né? Balaio, corda, cabaça em si. Que legal, que legal. E aí, tá gostando do programa? O José tá dando um show aqui, né? De grandes informações e de mostrar para você que arte, gente, arte é coisa séria, né? Tem tanta gente brincando de fazer arte e tem que brincar também, é uma forma de alegria, mas quando você tiver numa exposição, né? Aqui em Caruaru tem vários momentos de ter exposições no shopping, no Rotary, no São João, na Fundação de Cultura, entre outros espaços. Preste atenção em cada detalhe, em cada tela. Tem tanta gente boa. Tem gente que pinta por prazer, tem gente que pinta por necessidade, tem gente que faz daquilo ali, né, sua vida, sua entrega. Cada tela que você faz, José, cada obra de arte que você faz, pelo menos comigo acontece isso, num livro que eu lanço, é como se fosse um filho da gente, um pedaço da gente que está saindo e que está ganhando o mundo. E a gente tem que... feito o poeta Mário Quintana, um poeta do Rio Grande do Sul, que para mim é uma das maiores referências, ele diz assim: não adianta eu fazer a poesia e guardá-la, eu tenho que tirar do canto e levar ela para outros ares, ela tem que voar. Acontece isso também com você. Quando você termina uma tela, termina um trabalho e diz assim: caramba, isso vai ficar só comigo. Dá pena, muitas vezes você fica sem querer se desprender daquilo, né, José? Mas você tem que levar isso para o público, né? É verdade. A gente tem todo esse processo que eu falei, né, da criação. Vem a ideia. Às vezes de um nada, estou caminhando, ou estou olhando algo e, enfim, surge uma ideia que não tem nada a ver com a situação que esteja passando. E aí eu passo por um rabisco. Às vezes não faço de imediato, eu digo, não, deixa essa aí, vai servir para mais tarde. Enfim, no começo da caminhada, realmente eu fazia os trabalhos e ficava muito apegado. Né? Mas agora não, agora eu já trabalhei mais isso. E aí tem que dar asas e deixar voar. Na verdade, você cria um filho que é para o mundo, né? É verdade. Não é para você guardar ele em casa. É verdade, Então a gente tem que deixar voar. E nesse voo, né, já tem vários trabalhos em vários estados do país. Né? Tem fora do país, tem Alemanha, tem Itália. Tem espalhado aí em alguns locais. Tem chegado, né, no público, né? Aqui em Caruaru, Josélio, a gente tem um público seleto para a tua história? Na verdade, artes plásticas, eu digo que de todas as artes é a mais seletiva, né? Porque a música ela vai mais longe, né? O teatro ele vai mais longe. A artes plásticas ele tem um público mais seletivo, mais específico, mais específico, né? E é uma cultura que precisa ser mais trabalhada pelos governantes aqui de Caruaru, né? Para fazer com que as pessoas tenham uma visão mais diferenciada. Acesso, né? O Sesc faz um trabalho muito bom. Eu já fiz essas exposições lá. Eles trazem muitos alunos, direcionada mais aos alunos de escolas, de município, de estado. E aí faz com que eles vão, né, tendo uma visão totalmente diferente. Porque, na verdade, para a criança, devido às ilustrações que se encontram nos livros, que são artistas de séculos passados, aí acha que todo artista já é falecido. É verdade. Mas aí é muito bom quando você se depara com um convite para mostrar o trabalho em uma escola e
toda aquela criançada, o adolescente, o adulto, vendo aquele trabalho, e você poder conversar sobre isso. É muito bom, muito bom, muito bom. Que legal, que legal. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Impressão Cultural aqui na sua TV Câmara, canal 22.2 digital. A cada momento que a gente chega para fazer um programa como esse, que está com o Josélito, a gente se depara com muitas histórias de bastidores, que acho que é legal, né? E você que está em casa, você pode assistir todos os programas de Impressão Cultural, que está aí, né? A gente está passando aqui na sua tela o canal do YouTube, não só o programa da gente, mas toda a programação da TV que está sendo voltada para você. Não só na parte política, que é importante você acompanhar seus vereadores, sua vereadora, né? Acompanhar o Poder Legislativo e aí você também acompanhar o que está rolando dos programas, dos comunicadores, em toda a equipe que está trazendo para você sempre o melhor. A gente está recebendo aqui Josélito, ele que trabalha com artes visuais, ele que tem uma coisa linda. Você tá podendo perceber, né, as imagens que a gente está soltando de acordo com o diálogo que estamos fazendo aqui, como cada tela dele é pensada, né, e projetada para um público, né, específico. Se você tiver a oportunidade, né, de adquirir uma tela do José, ele está passando aqui o contato dele também aqui embaixo, e você vai entrar aí no Instagram dele, né, nas redes sociais também dele, e você vai entender que cada tela dele tem um significado. É aquela tela que dá na sua parede certinha, é aquela tela que você diz, eita caramba, isso aqui é a cara da casa, eu vou dar um presente à minha mãe, ao meu tio, à minha avó, à minha namorada, à minha esposa, meu esposo, enfim, a meu filho, porque é um sentimento muito legal, é uma história muito linda que ele traz pra gente, e é super importante a gente trazer programas como esse, porque mostra o artista por trás das câmeras, que é super importante. Josélito, como é que está hoje, nesse processo da pandemia, né? Nesse processo todinho que todo mundo está passando, como é que você, de alguma forma, isso mexeu no seu dia a dia, isso mexeu inclusive na sua obra, na sua história das suas telas, na sua obra que você retrata? Sempre mexe um pouco, né? Essa pandemia aí, infelizmente, veio para dar uma modificada. E dá uma freada na humanidade, né? E dá uma freada, precisa. Tem determinados, né, segmentos aí que precisa... Deus sabe de tudo, né? Bom, enfim, houve uma mudança grande, eu estou, né, produzindo uns trabalhos aí mais diferenciados. Olha... Por enquanto, segredo, surpresa, né? Eu estou com projetos aí e estou guardando esses trabalhos, porque na verdade um dos que eu mostrei, a pessoa já estava querendo adquirir, eu digo, não, esse é já para um projeto, para uma exposição, enfim, tá aí, estou seguindo com esse projeto, estou caminhando já com alguns trabalhos guardados. Legal, você tem um ateliê, José, você na sua própria casa, você pinta, você guarda, como é esse processo seu? Eu tô vendo essa questão de um ateliê, né? Mas eu produzo meus trabalhos em casa, né? É muito bom produzir em casa, você tá ali junto de quem você ama, né? E, enfim, é gostoso. Essa questão de dizer assim, tem um ateliê fora de casa, eu acho que não rola muito não. Mas tem que estar ali o carinho da pessoa amada, né? Um olhar diferenciado que ela tem, né? E, enfim, é bom demais. Mas eu tô vendo um espaço né? Para colocar esses trabalhos, né? Tô dando uma reformada no espaço para produzir um ateliê com esses trabalhos. Você vive exclusivamente da arte, né, Josélito? Não é fácil, né? Não é fácil a gente viver da arte. Não é fácil. Você e outros artistas, né, sabe disso.
que tem suas complicações. Mas, enfim, quando tá no sangue, nego, não tem jeito. Não tem jeito. A gente pode relutar, não quero, mas depois você tá ali voltando e não tem como, não. Você acaba produzindo. E quando tem um olhar do público que, né, enfatiza o seu trabalho, as críticas, né, positivas. Então, é maravilhoso, é maravilhoso. Ô Josélio, quem são as tuas referências? Tem alguém assim na área, né, na sua área, que você assim fecha os olhos e diz, camarada, esse daí ou essa daí, eu tenho que trazer isso para minha história. Porque, por exemplo, para mim na poesia, eu tenho as minhas referências, né? Meu pai é uma das referências, mas eu tenho o Ivanildo Villanova, repentista, eu tenho o Mário Quintana, eu tenho Machado de Assis, tem um Drummond, eu tenho os meus heróis. Gama de artistas. Eu tenho uma galera aí que eu sempre bebo nessa fonte, quando cada um tem um momento da minha vida, né? Quando, por exemplo, eu vou fazer uma poesia que relata um tema social, eu vou ler Drummond, né? A Pedra no Caminho, tal, aquele que mostra o José, né? E agora José, entre tantos poemas. Mas se eu for ler alguma coisa que retrata uma história do cotidiano, eu leio O Relógio do Coração, do grande poeta Mário Quintana. E quando eu quero beber nessa fonte nordestina, eu vou para Ivanildo, eu vou para os Dimas Batistas da vida, o Lourival Batista, Oliveira de Panelas. Eu vou bebendo nessas fontes, porque vai alimentando, né, a minha escrita. Né? E em você, quem são suas referências? Assim, na verdade, eu comecei vendo o impressionismo. Tem pinceladas soltas, pinceladas, né, à vontade. Eu, quando iniciei aquele Proteu, eu levei para Glauber Fábio. Tu ainda tem ele? Eu tenho, sim, esse trabalho. Levei para Glauber Fábio e disse, Glauber, olha, eu queria fazer os pelos dos braços. Aí Glauber chegou para mim e disse, José, ele tá aí, é demais. E aí, pronto, eu já deixei essa técnica limpa, né? O clássico em si, aí me encanto com o impressionismo e aí vou nessa pintura mais solta, nessa pincelada mais solta, que você, diante do trabalho próximo, você vê uma pincelada, mas quando você se distancia, você vê o trabalho com mais nitidez. Isso é o encanto do impressionismo, né? Tem os trabalhos com pincelada mais limpa, né? Mas tudo isso vai do momento que você esteja. Em que você esteja trabalhando, e se você sabe, né, que o poema ele o momento, muito né? do momento, o momento, né? Vai muito do momento. Então, não diferencia da pintura. Não diferencia da pintura. Ela depende do momento, o que você queira. Eu que mexo com vários estilos e técnicas, aí, enfim, vem uma ideia numa técnica, eu digo, essa aqui fica legal. E aí me jogo nela completamente. Hoje você tem quantas telas, assim, quantos trabalhos em casa, assim, guardados, esperando para uma nova exposição, pedidos, você envia para todo o Brasil. Você hoje tem assim, em mente quantas obras de arte você tem em casa sua guardada? Rapaz, eu creio que em casa deve ter uma faixa de umas 30, que legal. 30 trabalhos. Que legal. Eu creio que isso. Você vai separar uma que eu vou comprar, uma obra sua, né? A gente estava nos bastidores falando, e é uma que a gente já tem em mente aqui, uma parede, como eu estava dizendo, né? Um canto que eu tenho na minha casa, que minha casa também eu tenho peças de arte de Galdino, de Mané Gago, tenho do pai de Marliette, que foi o primeiro discípulo de Vitalino. É um acervo, hein? Eu tenho um acervo bem legal aí, o Zé Caboclo, tenho o Luiz Antônio. Eu gosto muito da obra em barro, eu acho legal. Gosto também de madeira, né? Obras em madeiras e também em telas. Eu tenho algumas telas, né? E tenho um desejo de ter uma tela do José, que vou comprar essa tela para ele, para poder ter na minha casa para guardar, porque são coisas diferenciadas, onde você encontra aquele sentido para aquele local, né? Você não vai comprar uma tela apenas para você comprar para guardar, não, você tem que colocar num canto que seja especial da sua casa, no seu sítio, enfim, no espaço que você convive, porque traz um relato de história, de tempo. E o tempo, como dizia Drummond, é o senhor dos meus destinos, né? É isso que você está dizendo, é muito importante. Porque você não tem que comprar
Um arquiteto vai decorar sua casa e compra uma obra, eu acho que isso é o perfil do meu cliente, e coloca. E às vezes você passa diante daquela obra todo santo dia, você diz, mas rapaz, eu comprei, mas não me identifico muito com, não sei, a cor, o estilo e tal. E algo que você possa comprar assim, você tem que se apaixonar. Verdade. Eu acho que você tem que se apaixonar com aquele trabalho para você. Diante dele, em vários momentos na sua residência, você se deleitar com o trabalho. Seja uma obra de uma pintura ou qualquer outra obra de arte. Eu acho isso primordial. José, me diga uma coisa. Para quem está assistindo a gente, né, tanto no YouTube como em casa, na TV, eu tenho uma criança de 8, 9 anos ou tenho uma avó de 70, 80 anos. Ela pode aprender a manusear um pincel. Existem técnicas para isso? Você ensina também? Você dá oficinas? Como é que tá? Bom, eu atualmente eu dei uma parada nas aulas. As alunas estão sempre me ligando. E aí, José, vamos voltar e tal. Mas depois dessa pandemia, né, eu realmente dei uma parada. Atualmente eu realmente parei um pouco de dar aula. Mas, assim, muita gente diz assim, mas José, olha, eu tenho vontade, mas eu não sei, eu não tenho jeito para, né, o pincel, para o desenho. Tinta eu nunca toquei. Mas assim, quando você tem o querer, seja em que área for, já é o primeiro passo, né? Você tendo a técnica que alguém passe para você, aí você vai se encaminhando. E às vezes você se surpreende. Uhum. Você se surpreende. Aí Benício, né, já fez reportagem aqui com você, né, teve algumas aulas comigo, na época na Casa de Cultura. Daniele Guerreiro, né, também foi aluna minha, que está se caminhando. Você tem uma obra dela em casa? Tenho. Está na minha sala. Daniele teve aulas comigo lá na Casa de Cultura. Quer dizer, assim... pessoas, eu tenho senhoras de seus 70 anos, 70 e poucos anos, que nunca tinha pintado e que caminha assim bem tranquilamente. Tem pessoas que pintam e o trabalho fica legal. Que legal. Tá vendo aí? De técnica, né? É técnica, né? Tá vendo aí a importância, né, de um artista como esse, dizendo a você que está em casa, você que está assistindo pelo seu tablet, pelo seu telefone, né? Você está afim de aprender, tudo é o tempo certo. Né? Uma vez teve um debate, Josélito, na Universidade da Paraíba, que eu participei, e um poeta repentista famosíssimo, né? Ele disse que poesia não se aprende, não, você já nasce com o dom. Aí eu estava no debate, eu peguei e disse, eu discordo. Aí gerou aquela polêmica. Como é você discorda? Eu digo, olha, uma coisa é você nascer com um dom, isso já facilita, né? Você se torna uma pessoa, como o José falou, quando ele era criança, pegava o giz e tal. Outra coisa é você aprender técnicas, você aprender como escrever, como é as rimas, as estrofes, a construção, que é um soneto, rima sonante, enfim, você aprende. E a gente tem respostas disso quando você leva para a escola e você tem alunos que não gostavam de poesias e se tornam grandes poetas. Então, isso é uma polêmica muito grande. Depois de muitos anos, eu reencontrei esse grande amigo meu e ele disse, Erlon, desde aquele dia que eu comecei a pensar e realmente, hoje eu sou professor, ele é professor no Rio Grande do Norte e eu aprendi ali naquele momento com você. Ou seja, foi um momento que a gente encontrou para discordar. Então, muitas vezes, um não ajuda muito mais. Petrus já dizia isso, né? Ajuda muito mais do que um sim. Porque para que serve uma escola de arte? Né? Ninguém nasce fotógrafo. Ninguém nasce. A gente aprende, logicamente. O dom facilita você se aperfeiçoar cada vez mais, né? Como facilita. Mas eu acredito muito em vidas passadas. Eu também. Então, você já vem de uma outra existência, né? Com esse, que a gente diz, o dom. Mas aí é aquela tal questão. Poxa, eu vim de uma família humilde. Você nasceu aqui? Sou daqui. Caruaru, né? Não tem ninguém. Tem uma tia minha que, quando era jovem, né, pintava. Né? Inclusive, depois de uma certa idade, ela teve aulas comigo. Legal. Mas assim, eu vim, meus pais não sabia nada disso. Então,
eu acredito muito em Eu também. vidas. Eu também, né? eu também. Eu sou espírita. Eu também sou. Legal. Somos. Legal. Coisa boa. Então, é muito lógico, né? É. Então, eu acredito isso. Vida em vidas passadas já com essa facilidade. Porque vai se poxa, não. aperfeiçoando, né? Exatamente. E com conhecimento empírico que a gente diz, É. não ter feito curso nenhum. E, poxa. E tem tantos exemplos de grandes artistas, né, que não tiveram, né, cursos e se transformaram em o próprio Cacheado, né, o mestre Cacheado, né, o Tita Exato. Cacheado, que tem aquelas obras em esculturas ali no Pátio de Eventos de Caruaru, aquela obra do Luiz Exatamente. Gonzaga, né, e entre tantos locais, né, lá em Fazenda Nova, no teatro, tudo aquilo ali foi construído por ele, né, e ele aprendeu com a história da vida, com o tempo e tanta coisa boa. Você tem que ser, assim, matreiro, né? Você tem que estar sempre em busca. Principalmente quem tem o conhecimento empírico tem que, né, desvendando. Você tem que ser inquieto, como Josélito é. Exatamente. Josélito, a gente quer agradecer sua participação, dizer que foi uma aula ter você aqui com a gente. Né? Você nos ensinou muito, a gente aprende muito com pessoas que têm essa espiritualidade, né, tão forte e transforma isso em sua arte, nas suas telas, no seu projeto de vida. Né? Agradecer aqui ao Neymar, ao Tiago, ao diretor Oscar, ao nosso grande Leonardo, que está lá do outro lado, e toda a equipe da TV, um conjunto de pessoas, né? Cada um é um pedacinho dessa história chamada Impressão Cultural. Josélito, muito obrigado, parabéns. E logo, logo, esses projetos do Josélito que está ali, que ele disse, calma, a gente vai esperar para quando ele montar a nova exposição, né, Oscar, nosso diretor, a gente ser a primeira equipe de TV a ir lá filmar e mostrar. Obrigado, viu, Josélito? Que massa, eu agradeço bastante, né, o convite, né, seu e do amigo ali, Oscar, né, então eu agradeço bastante a equipe toda, né. Maravilha, maravilha. Você foi bem tratado, não foi? Teve um cafezinho, cafezinho, com certeza, né? Enfim, maravilha. Muito Só obrigado. tenho a agradecer. Valeu, Josélito. Abraço. Obrigado a todos que participaram. Obrigado a Deus por mais um programa. E até o próximo programa Impressão Cultural. E vamos nessa.